Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Em busca dos avanços da medicina, o ser humano foi ao longe. Atrás da verdade e do descobrimento, ele era capaz de ir além-mar. Agora, a única viagem que precisa ser feita é pelo corpo humano. Ressonância magnética URC. A precisão dos grandes centros, agora em Criciúma. Diagnóstico por imagem. Cuidar de você é a nossa melhor imagem. Você já se imaginou com o corpo dos seus sonhos? Olhar para si e para a vida de uma forma diferente? Com certeza você já imaginou que uma cirurgia plástica pode mudar em você. Bem informada e com excelentes cirurgiões, você se sente mais confiante, segura de que estará nas melhores mãos desde a primeira consulta. Ah, você já sabe. Belvivere, excelência em cirurgia plástica. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine, então, ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Olá, estamos no ar com Pergunte ao Doutor. Hoje a gente vai falar de envelhecimento da pele. À medida que envelhecemos, vemos e sentimos certas mudanças na nossa pele. A ação do tempo influencia nesse processo, favorecendo o surgimento da flacidez e linhas de expressão. Nós mulheres também sofremos com as incômodas olheiras, que nos deixam com a aparência cansada e até um certo ar de envelhecimento precoce. Também ao longo da vida, podemos colecionar algumas cicatrizes pelo corpo. Nem sempre o aspecto delas é satisfatório. Às vezes nos incomoda e é possível melhorar isso também. Bom, o conhecimento das causas do envelhecimento facial oportunizou o surgimento de técnicas para a restauração do volume e dos contornos faciais. É a tecnologia e a ciência a favor da nossa beleza e bem-estar. Esse é o assunto de hoje no Pergunte ao Doutor. E para sanar as nossas dúvidas e falar de toda essa tecnologia, todas as novidades e novos conceitos a respeito desses assuntos, estão comigo a doutora Gleise Favarin, que ela é cirurgiã plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e também a dermatologista doutora Josi Sasaki Cedrez, membro da Sociedade de Dermatologia aqui da Belvivere Cirurgia Plástica e Laser. Bem-vindas, doutoras. Obrigada em receber o Pergunte ao Doutor. Muito obrigada pelo convite. Muito prazer estar aqui. Bem, então vamos começar falando das novidades, dos novos conceitos. A gente quer saber tudo o que há de novo a respeito de rejuvenescimento facial que nos incomoda tanto, né? Pois é, a gente estava conversando, né, um pouquinho antes, e atualmente a maior parte, vou falar da parte cirúrgica, né? A maior parte dos conceitos cirúrgicos novos sobre rejuvenescimento de face, eles olham para o rosto da pessoa não
como uma estrutura em 2 dimensões, como era o que se fazia há uns 10 anos atrás, em que a maior parte das técnicas elas se baseavam em retirar a sobra de pele, em esticar a pele. E aí tinham todas aquelas sequelas, aqueles estigmas de cirurgia de face que todo mundo consegue perceber por aí. Então, atualmente, o que tem de novo, o conceito que está se utilizando é olhar para o rosto com uma visão tridimensional. Então, sempre pensar na volumetria da face e não simplesmente na flacidez de pele que sobra. Então, é quase impossível você realizar um procedimento, fazer uma cirurgia de rejuvenescimento sem dar esse volume para o rosto de volta. E a forma que mais se tem utilizado ainda é o enxerto de gordura. E tem se evoluído muito em cima desse conceito. Então, tem vários preenchedores que a Josi pode falar para vocês, que são produtos sintéticos, a maioria deles é absorvível, tem baixo efeito colateral, mas são produtos que não têm o mesmo efeito que a gordura e que tem um tempo de vida útil, e depois você vai perder aquele efeito. Então, eu particularmente sou fã de gordura. Então, há mais ou menos um mês atrás, eu e o Eduardo fomos fazer um curso só sobre rejuvenescimento de face e volumetria de face com um médico que é especialista nisso. Ele criou esse novo conceito, ele está apregoando esse conceito e os resultados são muito interessantes. Bom, esse conceito, então, seria o NanoFat? É isso? Isso. Que então, a gente tem ouvido falar. Pois é. O enxerto de gordura é um procedimento que já se faz há mais de 20 anos e o que mudou foi a forma como se coleta essa gordura, a forma como se trata essa gordura e a forma como se injeta essa gordura. Então, atualmente nós conseguimos células menores com cânulas mais finas, que têm orifícios mais finos, e nós injetamos com cânulas também muito mais finas do que se fazia antes. Então, há 10 anos atrás a gente utilizava cânulas de 2 centímetros, hoje a gente usa cânula de 6 milímetros. Então, a gordura injetada ela é menor e de uma forma um pouco mais homogênea. Então, isso evita aquele efeito de granulação que se tinha antigamente e aquele efeito de parece que faziam pequenas bolotas no rosto do paciente. Então, atualmente a gente injeta a gordura num plano um pouco mais profundo, com células menores e com cânulas mais finas. O nome disso é microfat, esse novo conceito de enxerto de gordura para volumetria de face. Ele é muito bom para maçã do rosto, para sulco, para o tal do bigode chinês, para volume de lábio, sem ter aquele efeito de que fica uma coisa artificial, uma coisa que não fica tão agradável aos olhos. Então fica muito mais bonito o resultado. A pessoa olha, percebe a diferença, vê a melhora, mas não sabe exatamente o que foi que a gente fez para conseguir aquele resultado. Isso aí é bem legal. E esse resultado, a duração desse resultado, doutora? Pois é, como a gordura é uma célula viva, ela vai responder aos mesmos estímulos do resto das células de gordura que você tem no corpo. Porque essa gordura é retirada desse do próprio paciente, né? Então ela não tem como ter rejeição, a pessoa é dela, então é uma coisa que se a pessoa emagrece, ela vai diminuir um pouco de tamanho. E se a pessoa ganhar um pouco de peso, ela vai aumentar de tamanho também. Bom, a gente está falando sobre rejuvenescimento facial e tem muita novidade que a doutora Gleice e a doutora Josi ainda têm para nos contar. A gente vai fazer um breve intervalo, mas antes de ir para o intervalo comercial, a gente tem um recadinho do Agnaldo sobre a URC. O Agnaldo está um pouquinho afastado, cuidando da saúde, já deixou algumas gravações que vocês verão posteriormente e entre elas está o recado da URC. Vamos assistir? Há 25 anos, a URC presta atendimento em diagnósticos médicos por imagem. Através dos anos, vem incorporando novas tecnologias, somando agilidade e precisão nos diagnósticos. Já está disponível na URC o tomógrafo Multislice TC128. Entre todos os benefícios desta tecnologia para exames, o tomógrafo Multislice TC128 é ecologicamente correto, pois funciona com redução de energia, redução de radiação e redução de CO2. URC, sua saúde, nossa melhor imagem. A gente já volta. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono.
A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Em busca dos avanços da medicina, o ser humano foi ao longe. Atrás da verdade e do descobrimento, ele era capaz de ir além-mar. Agora a única viagem que precisa ser feita é pelo corpo humano. Ressonância magnética URC, a precisão dos grandes centros agora em Criciúma. Diagnóstico por imagem. Cuidar de você é a nossa melhor imagem. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Estamos de volta com Pergunte ao Doutor e hoje a gente está falando sobre rejuvenescimento facial. No primeiro bloco, a doutora Gleice falou pra gente sobre as novidades cirúrgicas. E agora eu quero saber da doutora Josi as novidades não cirúrgicas. O que a dermatologia tem aí de novos conceitos e novidades para esse tema, doutora? Sim, dentro dos tratamentos faciais, o que vem se utilizando basicamente são os preenchedores, né? Os tratamentos com os skin boosters, que são, é um procedimento simples, que se utiliza um produto absorvível, ele vai estimular a pele a uma produção de colágeno, né? Essa produção ela vai se dar de uma forma gradual, natural, não vai interferir na qualidade de vida do paciente. É feita uma aplicação a cada 15 dias, em torno de 3 sessões. Pode ser feito em região de face, pescoço, com efeito para melhorar flacidez de pele, né? Ele serve também para um efeito de linhas de expressão, ele trabalha muito bem em linhas de expressão e ele vai ser um adjuvante, né, para outros tratamentos. Não somente ele, mas poderia se associar a uma toxina botulínica, né, para as linhas dinâmicas. Também se utiliza os produtos tópicos para um clareamento de manchas, que hoje em dia se busca muito, né, ter uma melhora natural e harmônica, né, para que não fique perceptível o que está sendo feito e com resultados bons. Uhum. Bom, e daí, lá no começo do programa, eu falei das temíveis olheiras que nos incomodam tanto, né? Que nos dão esse aspecto cansado e até nos acrescentam uns aninhos aí a mais na idade. Verdade. O que tem de tratamento, o que tem tanto cirúrgico e não cirúrgico que a gente pode estar passando para os nossos telespectadores a respeito? Tá. Dos tratamentos para olheiras, como é um processo crônico, não é algo constitucional, né? Aumento da vascularização, o edema local, o objetivo do tratamento não é a cura da olheira, mas uma melhora clínica, algo que fique mais suave a expressão. Tem os tratamentos com os lasers, que eu utilizo bastante, os medicamentos tópicos também ajudam, né? Os peelings também, mas região de pálpebra é uma área que você tem que ter muito cuidado pela sensibilidade da região. E também a doutora Gleice, como cirurgiã, ela tem algumas técnicas interessantes. Pois na verdade o rejuvenescimento ele é um conjunto de coisas e não anda sozinho. Então a cirurgia sozinha não resolve tudo e a dermatologia sozinha não resolve tudo. Então geralmente é um casamento. Então geralmente o tratamento da pele ele complementa o que a cirurgia faz e vice-versa.
Então, no tratamento das olheiras, o que tem de novo dessa parte da cirurgia plástica é o nanofat. É um outro conceito também que foi lançado há uns 2 anos atrás e que está tendo resultados muito interessantes. Os lasers já estão provados que já funcionam, os peelings também, só que como a Josi falou, a olheira ela tem a tendência a recidivar, porque é constitucional, é da pessoa que tem a tendência a ter olheira. Tanto que você vê pessoas muito novas, com 20 anos, 18 anos, que já têm olheira. A mãe tem, a irmã tem, a tia tem, assim por diante. Então, o nanofat é como se fosse um purificado de gordura, aquela mesma gordura que a gente usa para enxertar, ela é purificada e ela é transformada como se fosse numa coisa liquefeita, ela fica tipo um líquido. E ela é injetada com uma agulha, só que num plano diferente. Em vez de ser injetado num tecido profundo, ela é injetada na derme da pele, no mesmo plano de um preenchedor cutâneo. Ela não tem efeito de preenchimento. O objetivo da nanofat é melhorar a qualidade da pele. O que se estudou é que naquele purificado de gordura você tem muitas células totipotenciais, que são aquelas células que todo mundo fala, célula tronco, que estão dentro do estroma da gordura. E elas ficam preservadas dentro da nanofat. E aquelas células é que vão ser responsáveis pela melhora da qualidade daquela pele. Então, já foi observado bons resultados para olheiras, para cicatrizes também, para pequenos defeitos na pele, como marcas de acne. Colo muito marcado, mulheres que têm o colo apergaminhado pelo sol, manchado ou muito avermelhado. A nanofat tem uma indicação excelente para esse tipo de problema. Então ela é muito versátil e nem a gente mesmo sabe exatamente tudo que ela consegue fazer. Ainda está tudo muito novo, tudo muito recente, mas os resultados são muito promissores. É um procedimento simples, né? Assim, é feito com anestesia local e sedação. O paciente vai, faz o procedimento e volta para casa 2 horas depois. Não tem downtime, ele não precisa ficar de repouso, não precisa ficar em casa. No dia seguinte ele pode voltar para as atividades normais dele. Nada que uma maquiagem, uma basezinha não resolva com inchaço. Bom, apesar de ser um tratamento um pouquinho mais avançado, assim, um pouquinho mais intenso do que apenas os tópicos, também é muito tranquilo, né, doutora? É bem tranquilo de fazer e assim, complementa o que o laser faz. Não é porque fez a nanofat que não precisa fazer um ácido, não precisa fazer um laser. É como eu te falei, é um casamento, eles andam juntos. Não é que uma coisa substitui a outra, uma complementa o que a outra faz. Bom, a gente vai fazer um intervalo, mas já eu volto direto aqui da Belvivre Cirurgia Plástica e Laser com todas as novidades sobre rejuvenescimento. Eu volto já. Ok? Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Você já se imaginou com o corpo dos seus sonhos? Olhar para si e para a vida de uma forma diferente? Com certeza você já imaginou que uma cirurgia plástica pode mudar em você. Bem informada e com excelentes cirurgiões, você se sente mais confiante, segura de que estará nas melhores mãos desde a primeira consulta. Você já sabe. Belvivre, excelência em cirurgia plástica. Em busca dos avanços da medicina, o ser humano foi ao longe. Atrás da verdade e do descobrimento, ele era capaz de ir além-mar. Agora a única viagem que precisa ser feita é pelo corpo humano. Ressonância magnética URC, a precisão dos grandes centros agora em Criciúma. Diagnóstico por imagem. Cuidar de você é a nossa melhor imagem. Estamos de volta com Pergunte ao Doutor, hoje, diretamente da Belvivre Cirurgia Plástica e Laser. Eu estou conversando com a doutora Gleice Favarin e a doutora Josi Sasaki Cedrez, dermatologista, e a doutora Gleice, cirurgiã plástica. A gente está sabendo todas as novidades que existem sobre rejuvenescimento facial.
Bom, nesse bloco eu quero saber das duas a respeito da sutura silhuete e também da bichectomia, assuntos bem atuais, né? E tem muita novidade para vir por aí e que a gente também se interessa, nós mulheres queremos saber tudo para ficarmos belas e mais jovens. Certo. Eu vou falar um pouco sobre a sutura silhuete, que é um fio, né? A composição dele é o ácido polilático, que é um produto sintético. Ele é absorvido pela pele, né? Então ele não é definitivo, mas é um procedimento que requer alguns cuidados simples, recuperação rápida, e ele é muito bom para definição de ângulo de mandíbula, melhora da sustentação da pele, região malar, região da bochecha. É feita uma anestesia local. Esse fio ele tem cones, né, desse ácido polilático, que existe um outro produto que também é utilizado, só que ele é da forma injetável, né, que é o Sculptra. E esse não, ele já fica nesses cones e depois de uma semana ele vai ser reabsorvido pela pele, vai ter um pouco de desconforto depois da aplicação, uma leve sensibilidade, mas volta às atividades normais do dia a dia. E ele vai ter um efeito durante um ano e meio, ele fica com um bom resultado. Ele é muito utilizado na região da face e também pescoço. Olha só. Bom, doutora Gleice, e a bichectomia, que está aí, um dos assuntos mais atuais e mais comentados eu queria só pegar o gancho aqui da Josi, que ela falou um negócio bem interessante. Quando eu vi a primeira vez sobre a sutura silhuete, eu olhei assim e falei assim, a grande vantagem do silhuete é que ele é absorvível. Porque isso é um problema que eu vejo muito aqui no consultório, mulheres de 40, 50 anos que há 8 anos atrás, 5 anos atrás, botava aqueles fios russo, fio búlgaro, fio de ouro, fio do não sei o que na verdade não são fios, são hastes, e são hastes aramadas, e elas são hastes permanentes. Isso é uma coisa que ninguém conta para os pacientes. Então, assim, o resultado durava 6 meses, 8 meses, mas o produto, aquela haste, fica para o resto da vida do paciente. E aquela mulher de 45, 40 anos que botou aquele produto no rosto, que botou aquele fio, ela quando tiver com 50 e precisar fazer uma cirurgia de face, ela é uma má candidata à cirurgia. Porque todo corpo estranho causa um processo inflamatório. Então a presença desses produtos embaixo da pele atrapalha na hora de fazer a cirurgia. Até aumenta o risco do paciente ter uma complicação, porque é difícil de achar o plano cirúrgico quando você tem um processo inflamatório prévio. Que é uma coisa que não acontece com o silhuete, que eu acho que essa é a grande vantagem. Porque o resultado é mais ou menos o mesmo, só que o silhuete não deixa sequela. Depois de um ano ele desaparece. Então, aquela mulher de 40 anos, 42, que botou o silhuete, quando ela chegar nos 50 e precisar de uma cirurgia de face comigo, ela não vai ter o menor problema de fazer a cirurgia. Não é contraindicação ao procedimento cirúrgico, mas se a pessoa quer postergar, então nessa faixa etária dos 40 até os 55, ele entra com uma boa indicação para melhora da sustentação. Dá um up no rosto. É a mesma coisa da microfat e da nanofat. Você tem um resultado muito interessante, não parece que foi operado, não parece que foi mexido, você olha, nossa, como você tá bonito, o que foi que você fez? Ninguém sabe dizer o que foi, é aquele efeito Cinderela, sabe? Eu achei bem interessante o silhuete por causa disso. É sutil, natural, né? E dá um resultado muito bom. Bom, e no caso dessa sutura silhuete, a doutora Josi falou que tem aí um ano e meio esse efeito duradouro, né? Isso. Mas essa mulher, ela pode refazer o mesmo processo? Pode refazer, mas a gente espera um tempo, né? Porque o produto ainda vai estar estimulando e forma, como é um estímulo de colágeno, e no local onde estavam esses cones, ele vai formar também uma fibrose. Só que esse estímulo, então, ainda vai persistir, a gente não antecipa, o tempo tem que ser respeitado de ação. E são feitos por pares, né? Então, é feito na região do ângulo da mandíbula e o outro também um pouco mais acima na região malar para ajudar na sustentação. Eu até perguntei isso porque tem mulheres que, às vezes, protelam um pouquinho essa cirurgia de face um pouco mais invasiva, né? Então de repente como é um procedimento
digamos, mais simples, menos invasivo, talvez para essa mulher que tenha um pouquinho mas sim, pode ser de receio com a cirurgia, é mais indicado, né? Pois é, tanto o silhuete quanto a bichectomia, acho que o grande objetivo deles é definir rosto, é dar uma definição boa para a maçã do rosto. Então você me perguntou da bichectomia, né? Pois é, esse truque aí das famosas, né? De vez em quando, isso é uma coisa que a gente que é da área percebe. A mídia escolhe uma cirurgia e põe ela em evidência. Isso. E a que está em evidência agora nos últimos meses é a tal da cirurgia da bola de Bichat. A bola de Bichat é uma gordura que existe no rosto e normalmente ela é a última gordura que você perde quando você emagrece. Tá? É essa gordura que dá esse aspecto mais arredondadinho no rosto, que fica bem aqui nessa região. Da bochecha. Da bochecha, não é aqui em cima, é aqui nessa lateral da bochecha. Então, algumas pessoas que têm o rosto um pouco mais quadrado, um pouco mais arredondado, e elas querem ter aquele efeito triangular, aquele efeito do rosto chupadinho para dentro, que fica bonito para fazer foto, para você passar uma maquiagem, elas podem recorrer a esse procedimento. Que na verdade as mulheres recorrem muito ao truque de maquiagem para poder fazer essa marcação, né? Da maçã do rosto. Isso. Então, o que a cirurgia faz é justamente definir mais o que é maçã do rosto e o que é essa parte mais afinada. E depois que a Angelina Jolie fez esse procedimento que caiu numa revista, todo mundo quer saber o que é e como é que faz e por que faz. Então, é um procedimento simples, é feito com anestesia local, geralmente a gente faz uma sedação para o paciente, ele dura em torno de 1 hora e a incisão é feita por dentro da boca. Então, o máximo que o paciente vai perceber é um leve inchaço na região da cirurgia. Bom, a duração da cirurgia, a recuperação... Pois é, dura em torno de 1 hora o procedimento e em 1 semana o inchaço começa a melhorar. Mas é um inchaço muito leve, que não impede que a pessoa volte às suas atividades normais. Tem aqueles cuidados locais, a gente pede para a pessoa evitar comidas muito duras, comidas que tenham muito farelo por causa da incisão, bochechar algum produto antisséptico, tipo um Cepacol durante 1 semana, cuidado na escovação, evitar comida muito quente. Mas é basicamente isso, é cuidado local como se fosse arrancar um dente de siso. É parecido com um pós de uma extração de dente. E todos os tipos de rosto se beneficiam da técnica? Os rostos mais arredondados e mais quadrados se beneficiam mais. Por exemplo, um rosto feito meu já não teria muito efeito, mas um rosto um pouco mais arredondado, um pouco mais cheinho já se beneficiaria mais. Aí fica mais evidente o resultado da cirurgia. Bom, e também, né, a tecnologia está aí, né, os preenchimentos estão aí, e tem tanta coisa bacana que é descoberto dia após dia. Sim. E umas a gente tira gordura, e outras a gente põe gordura. Coloca gordura. É bem assim. E por isso que essas mestras, né? Doutora Gleice Pavarin, cirurgiã plástica, e doutora Josi Sasaki Cedrez, dermatologista, estão sempre estudando e buscando se especializar para trazer essas novidades para a gente cuidar da nossa beleza, do nosso bem-estar. Queridas, nosso tempo já estourou, Renato já deu aqui o sinal. Só tenho a agradecer, né, em receber o Pergunte ao Doutor aqui. Muito obrigada, doutora Gleice. Obrigada, doutora Josi. Muito obrigada, Karina. É um prazer sempre estar conversando com vocês. Obrigada pela oportunidade. Bom, a gente hoje, então, conversou com a doutora Gleice e a doutora Josi, diretamente aqui da Belvigre Cirurgia Plástica e Laser, falando dessas novidades sobre rejuvenescimento facial. Eu vou ficando por aqui. Pergunte ao doutor, volta na próxima semana. Até lá! Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano.